Começou no último sábado, dia 10, o vazio sanitário da soja no estado do Paraná. O período vai até 10 de setembro e durante esses 90 dias é proibido cultivar e manter a soja no campo. A medida busca controlar o fungo causador da ferrugem asiática da soja e o calendário da semeadura, como medida fitossanitária para a racionalização do número de aplicações de fungicidas. Mato Grosso e Goiás devem iniciar o vazio sanitário no dia 15 de junho, na próxima quinta-feira. E para entender melhor este assunto, eu vou conversar agora com a pesquisadora da Embrapa Soja, a Claudine Seixas. Olá, Claudine. Boa tarde para você. Seja muito bem-vinda aqui ao Mercado e Companhia. Obrigada, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Claudine, eu gostaria que você explicasse, a importância do vazio sanitário, claro, e também a diferença das datas para cada estado. Isso tem a ver com o calendário também de plantio, enfim, para você falar um pouco mais para os nossos telespectadores. Certo. Bom, o vazio sanitário, então, é esse período de 90 dias, pelo menos 90 dias, em que não pode manter planta viva de soja no campo. E essa medida tem como objetivo reduzir a presença do fungo que causa ferrugem asiática no ambiente, porque esse fungo ele precisa de planta viva para viver, sobreviver, se reproduzir. Então, a ideia é retirar a soja, eliminar o máximo possível a soja, que é o hospedeiro preferencial desse fungo, para reduzi-lo no ambiente e, assim, quando entra a safra, a gente pode ter a ferrugem, mas que ela chegue mais tarde nas lavouras, e assim o número de aplicações pode ser menor. Então, o objetivo do vazio sanitário é atrasar a ocorrência da ferrugem asiática na safra principal. Me fala uma coisa, tem muita pesquisa que aponta que essa doença, ela pode levar a perdas de até 80% nas lavouras, né? Quais são as estratégias de manejo para os produtores rurais, né? Além, claro, de adotar o vazio sanitário. Sim, bom, essa perda, ela vai depender de quando a doença chega e se a gente consegue ou não controlá-la adequadamente. Então, além do vazio sanitário, que é extremamente importante para que a doença aconteça mais tarde, o agricultor pode lançar mão de cultivares que têm gene de resistência, ou seja, são cultivares que têm uma reação mais forte à doença e, portanto, a doença ocorre com menos gravidade nessas plantas. Também, outra estratégia é semear cedo, assim que termina o vazio sanitário e no início da época recomendada, utilizar cultivares precoces e utilizar também os fungicidas para controle da doença. Então, essas são as estratégias que a gente tem disponíveis para manejo dessa doença. Tem que realizar um combo ali de estratégias para poder ter bastante eficácia, né? Agora, me fala, Exatamente. o consórcio antiferrugem, ele aponta uma redução de 48,5% nos casos de ferrugem nessa safra, em comparação com a temporada anterior. O que você acha que pode ter levado a essa diminuição? Bom, a ferrugem, assim como outras doenças, é influenciada pelas condições do tempo, do clima. Precisa de temperatura numa boa faixa e precisa principalmente de umidade. Então, em anos de laninha, onde tem chuva abaixo da média, enfim, períodos de estiagem, a tendência é a gente ter a doença em menor gravidade. Então, esse pode ser aí o principal motivo para termos menos focos, menos casos da ferrugem nessa safra que terminou agora, em comparação com a anterior. Muito provavelmente, esse é o motivo, a condição que, infelizmente, também não favoreceu a soja em muitas regiões, mas que desfavoreceu também a ocorrência da doença, e assim nós tivemos menos casos relatados. Tá certo. Agora, Claudine, caso o produtor, desrespeite a determinação, ele pode receber um auto de infração, responder, por exemplo, a um processo administrativo? Quem é responsável pela fiscalização no Estado? No Estado, o responsável é a ADAPAR, que é a nossa Agência de Defesa Fitossanitária. Então, também é a ADAPAR que publica essas normas, que informou o Ministério da Agricultura qual seria esse período no Paraná, e o Ministério da Agricultura, então, publicou uma portaria.
indicando esses períodos, né, que hoje são 20 estados mais o Distrito Federal que adotam o vazio sanitário. E, portanto, a ADAPAR é quem também faz a fiscalização desse período, né, das áreas que, porventura, tenham aí mantido a soja, podem sofrer sanções e quem é responsável por isso é a ADAPAR. Tá certo, quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado em Companhia, para a gente divulgar essas informações tão importantes, tão relevantes, né, para os nossos telespectadores e os produtores rurais. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigada.